porque a palavra, ela é viva e eficaz, cada dia se renova, né, irmão? Vamos abrir o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Preguei uma vez sobre esse tema aqui numa igreja, uma campanha, e achei interessante em falar aqui de novo para nós, aqui em nome de Jesus. Abacuque 3, verso 2. Passa Daniel, Obadias, Naum e Abacuque. Miqueias, Abacuque. Ô, abençoado, obrigado. Todos encontraram, igreja? Aleluia. É assim que fala a palavra do Senhor. É Abacuque 3:2. 3:2. Achou? Abacuque. Isso, vamos lá. Todo mundo achou? Assim. Ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz conhecido na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Amém, igreja? Obrigado, Deus, por este momento, pela tua palavra, Senhor. Meu Pai, nós precisamos de ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nesta noite possamos contemplar a tua beleza, a tua glória e a tua bendita palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Posso sentar, irmão, em nome de Jesus. Igreja, possamos olhar para a situação aqui. Se você vê aqui, fala da oração de Abacuque. Abacuque estava vivendo uma situação difícil, onde o povo de Israel, que estava complicado no pecado, fazendo coisa errada, o povo estava totalmente fora, né, dos caminhos de Deus. E Abacuque, ele faz essa oração, né, bonita e forte. Senhor, aviva o teu povo, Senhor. Aviva eles. Dê força para eles, Senhor, em nome de Jesus. Você entendeu uma coisa, querido? Avivamento, a gente pula, dança, a gente roda, isso é legal, é gostoso, é bonito isso daí. Mas isso aí chama-se alegria no Espírito Santo. Às vezes estamos aqui dançando, pulando, para lá e para cá. Isso é alegria em Jesus, é alegria no Senhor. Quando se fala em avivamento, se fala em trazer a vida, em reavivar aquilo que estava morto. Você pegar igual uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca, você vai lá e você traz ela à vida. Então o que acontece? O povo de Israel estava morto no pecado, estava morto, desobedecia o Senhor, sabe? Não queria nada com Deus. E Abacuque fala, Senhor, a tua palavra é bendita, Senhor. Olha o que o Senhor fez lá atrás. Lá atrás o Senhor curou, salvou o povo, o Senhor fez grandes milagres. Então faz isso de novo. Aviva o teu povo hoje. Quer dizer, o povo estava morto. Situação difícil estava o povo. E essa oração ele chama, né, para poder fazer um avivamento no povo, queridos. Qual seria o nosso tema hoje? Deus, aviva a tua igreja. Só que não é o avivamento, querido, de pular, não é o de rodar, não é o de falar em línguas, não. É muito mais forte do que isso. Chama-se o avivamento da oração. Porque quando a gente pula, a gente dança aqui, isso chama-se alegria no Espírito. Aí você vê alguém rodar e fala, nossa, aquele lá está no poder. Não, está na alegria no Espírito, porque avivamento não é isso. Avivamento é quando eu trago aquilo que está morto e eu trago a vida. O povo de Israel estava morto. Como o profeta orou, Senhor, aviva o teu povo. Então, avivamento, quer é aquilo que está morto e traz a vida. Por exemplo, tem pessoas que não amam mais. Ela está morta. E o Senhor faz o quê? Traz ela a amar de novo. Deus aviva o amor naquela pessoa lá, em nome de Jesus. Então, avivamento, ela está ligada naquilo que está morto, e Deus traz a vida, Deus traz a renovação, Deus restaura.
Deus traz a vida àquilo que estava parado, que estava arrebentado. Entenda a coisa que o que nós precisamos hoje aqui, é trazer de volta aquilo que está morto dentro de nós. O desejo de orar. O desejo de clamar pelo Senhor. Queridos, a história ensina, os teólogos falam assim que é mais fácil você ensinar 10 pessoas a pregar do que ensinar e incentivar uma pessoa a orar, porque orar dá peso. Orar dá desânimo. Orar dá tristeza. Orar tem que ter coragem. Então entenda que a igreja precisa acordar para um avivamento chamado oração. As pessoas já não querem orar mais. Já não querem falar com Deus mais. Não tem tempo para poder buscar Deus mais. As pessoas vivem ocupadas. Não querem mais buscar o Senhor mais. Sendo que orar é conversar com Deus. Orar é falar com o Senhor. E às vezes você fala assim, Senhor, mas eu estou orando, o Senhor me ouve, mas não responde a minha oração. E eu estou clamando. O que será que está acontecendo com a nossa oração? De que maneira que nós estamos orando? Como será que é a nossa oração? Deus ouve toda oração? Ouve, mas não responde todas na hora que nós queremos. A oração, ela tem um processo. E, Fábio, você pode fazer um favor aí, Fábio? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, para você entender uma coisa. Olha o que diz. 7,14. Deus diz bem assim, queridos, se o meu povo, você é povo de Deus? Amém? Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que nome que é? O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o grande El Shaddai, o Jeová Nissim, o Jeová Rafá, aleluia. Se você chamar por Ele, você clamar por Ele, Ele diz, se você se humilhar, dizer, Senhor, eu não posso nada, eu não faço nada, eu não consigo nada, é se humilhar, falar, Senhor, tudo que eu tenho depende de Ti. A oração começa assim, querido, se humilhar perante o Todo-Poderoso. Tem gente que quer mandar em Deus. Eu determino isso. Não queira mandar em Deus, queridos. Nós temos que se humilhar e falar, Senhor, se eu merecer, se eu for digno, Senhor, se um pouquinho assim, através de Cristo, me ajuda, Senhor. É se humilhar, irmão. É se quebrantar perante Deus e orar. Senhor, eu estou aqui, Senhor, precisando de um milagre, precisando do Senhor. E ele diz, buscar a minha face. Quando fala em face, fala em presença. E buscar o quê? A presença do Senhor. De que maneira? Na palavra. De que maneira? Na oração. Aí vem outra coisa. E se desviar da onde? Dos seus maus caminhos. Todo dia nós temos e vivemos nos maus caminhos. Todo dia é preciso eu e você pedir perdão. Todo dia é necessário se arrepender. Ninguém aqui, queridos, está no topo de não pedir perdão. Todo dia nós pecamos. Todo dia nós erramos. Ele fala assim, dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus. Ele vai ouvir dos céus, não é daqui. Vai ouvir da onde? Dos céus, lá do trono da glória, vai ouvir de lá e dizer, então, perdoarei os seus pecados, os nossos pecados. Então, quando você se humilha, você busca por Ele, você se humilha, você ora, busca a face, desvia dos maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus, perdoa os seus pecados e vai sarar a sua terra, vai sarar o quê? O seu coração, vai sarar o quê? A nossa vida vai sarar. Então é assim que funciona. Não é chegar aqui só, Senhor, Senhor, e mandar Ele fazer. A oração tem regra. E Deus, queridos, quem coloca a regra é Ele. Não é nós que colocamos regra nele. Se o Senhor não fazer, eu não vou para a igreja mais. Se o Senhor não fazer, eu não vou lembrar. Mas problema é seu. Se o Senhor não fazer, eu não vou adorar mais. Problema é seu. Não vou para a igreja mais. Problema seu. O problema meu. Quem perde com isso somos nós.
Deus comigo, Ele é Deus, e sem mim também Ele é Deus do mesmo jeito. O processo é o quê? É sabermos orar. É sabermos orar. E a gente não sabe orar como convém orar. A oração de Abacuque, queridos, foi para quê? Foi para mudar a situação do povo. Reparou como é que a gente ora? Oh Deus, manda fogo lá. Oh Deus, fecha lá. Oh Deus, não sei o quê. A nossa oração é totalmente diferente de homens que tinham realmente uma intimidade com Deus. Ah, está na mão do Senhor, olha aí, Senhor. Parece que a gente está querendo que Deus mata a pessoa, sabe? E não é isso que Deus quer. O povo de Israel, que ele estava em situação difícil. E ele fala, Senhor, aviva esse povo aí. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam orando, foram presos e começaram a louvar a Deus e clamar ao Senhor. O que aconteceu? À meia-noite houve um terremoto. E o que aconteceu? As celas se abriram. E através da vida deles, pessoas foram convertidas. Entenda que a oração, queridos, ela tem poder para poder converter vidas. Mas no tempo de Deus que vai acontecer. Basta você orar, basta você crer que no tempo dele vai acontecer. Queridos, a oração, ela vem junto com uma ação. E com uma ação, ela tem uma reação. E com a reação, ela tem um tempo. Então, eu oro, eu entro em ação, a minha ação vai ter uma reação. E na reação vai ter o quê? Um tempo. Então, eu posso orar agora, entendeu? E vou agir sobre a vida de alguém. Ele vai ter uma reação daquilo que eu falar para ele. E no tempo certo, Deus vai fazer algo para a glória dele. Então, entenda isso. Tudo é no tempo de Deus. Foi assim com Paulo e Silas. Estavam louvando, cantando, de repente aconteceu o quê? Um terremoto aconteceu. Houve um terremoto. E as celas se abriram. E eles foram abençoados porque estavam cantando e orando ao Todo-Poderoso. Quer ser feliz, queridos? Não importa a dificuldade, a luta. Louve, adore e ore o nome do Senhor. Exalta Ele, engrandeça Ele. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. O que falta, sabe o que é? É a oração. Nós temos que orar. É orar, 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 orar. É se render, igual foi falado hoje aqui. Eu me rendo aos seus pés, Senhor, para falar contigo hoje. É se render. É o que falta no povo. O Senhor fala assim, ó. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Entenda uma coisa. Quando a gente se humilha perante Deus, aí a nossa oração começa a mudar e começa a valer. Porque Ele ouve. E às vezes não responde por causa do quê? Do nosso jeito de agir. A gente não perdoa os pecados das pessoas. A gente não perdoa as pessoas. Não foi assim que acontece na oração? Que Ele fala, se você não perdoar os homens, as ofensas, também não vou perdoar você. Agora, se você perdoar, eu perdoo você também. Então tem oração que a gente faz. Deus ouve, mas não responde por quê? Algo precisa ser consertado. Ou ainda não chegou o tempo de acontecer. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito de Deus. Ele fala, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Ele fala assim, tudo que vocês pediram, crendo em oração, você vai receber. Porque você se humilhou lá atrás. Se humilhou para o Senhor. Em nome de Jesus, o que falta, queridos, é a gente orar. O que precisa é nós orarmos. Orarmos e falarmos com Deus. Tem um fundinho, Fábio, aí? Conversar com o Senhor, o Todo-Poderoso. E às vezes a gente não ora. Não quer falar mais com Deus, não quer conversar mais com Ele. Por que será que para orar é tão difícil assim? Por que será que é tão pesado assim poder orar? Se você marca o de oração, não dá a ninguém. O povo não vem para orar, por que será? O que impede o povo de orar? Só tem uma coisa que impede, querido. Chama-se Satanás e diabo. Ele não quer que eu e você oramos a Deus. Ele não quer. Ele tem um prazer de ver eu e você a não falar com Deus. Entenda isso. Ele não quer que eu e você temos intimidade com Deus. Porque quanto mais você busca, você fica mais sábio, mais íntimo daquele que pode tudo e pode fazer tudo. Fala, tudo que vocês pedirem, crendo em oração, você vai receber em nome de Jesus. O Senhor fala assim, não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, em ação de graça. Mostrando nossos pedidos ao Deus que Ele pode conceder. Então tudo temos que mostrar e apresentar a Deus. E mostrar ao Senhor. O que falta, igreja, nessa noite, para mim e para você, é orar. É orar mais.